no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 8. Evangelho de João, capítulo número 8. Nós vamos ler alguns versículos, começando... Não vou falar agora não, vou dar um testemunho antes, né? Irmãos, eu estava dormindo na madrugada de quinta para sexta-feira, ou seja, sexta-feira já, era assim por volta das 5 horas da manhã. E eu comecei a ter um sonho, e era um sonho assim muito interessante. Eu estava assim numa sala de aula, tinha uma senhora que era professora. Eu não era o professor, eu estava lá na sala de aula, assistindo, né, aquilo que estava acontecendo ali naquela aula. E existiam ali alguns adolescentes naquela sala de aula assistindo a aula. E aí chegou o momento, né, que a professora, ela ali deu oportunidade para que os adolescentes que estavam ali, né, ministrassem uma espécie de tese, né, a respeito de algo. E ali aqueles alunos, começando por um, depois foi por outro, foi para outro e depois foi para outro, né? Aqueles alunos começaram ali a ler versículos bíblicos e a ministrar aquilo que aqueles versículos bíblicos diziam, né? Então, começando por um, ele começou, e naquele momento que eu estava ali, né, tendo esse sonho, eu compreendia todas as passagens, né? Eu compreendia tudo aquilo que estava sendo ministrado, estava sendo falado, né? E depois, quando eu acordei, já não conseguia me lembrar de cada uma dessas teses, vamos dizer assim, que esses alunos ministravam. Então começou um adolescente, começou a falar, e eu sentia muita alegria no sonho. Eu estava muito alegre, mas muito alegre. E depois o outro adolescente começou a falar a mesma coisa, outra palavra, e começou a ministrar. Depois passou para o terceiro adolescente, a mesma coisa. E a alegria, a minha alegria era extrema naquele sonho. Aí eu acordei assim, meio que sonolento ainda, e aí veio uma palavra aos meus ouvidos. Veio uma palavra aos meus ouvidos, nítida, clara. E essa palavra eu não esqueci, diferentemente daquilo que aqueles adolescentes estavam falando ali. E a palavra que eu ouvi nitidamente nos meus ouvidos está no versículo número 32 do Evangelho de João, capítulo 8, onde o Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi esse versículo que eu ouvi, né, nesse sonho. Depois eu acordei e não conseguia dormir mais, porque eu começava a pensar, estava muito feliz, né? E eu compreendi. E foi um momento assim interessante, irmãos, porque normalmente a minha semana é assim. Normalmente na terça-feira, no máximo na quarta-feira, eu escolho ali os versículos bíblicos que eu vou ministrar aqui no culto, né? Entre terça e quarta-feira. E aí na quinta-feira eu começo a ler esses versículos, começo a buscar em Deus e começo a orar, e buscando a revelação do Espírito Santo de Deus para ministrar a igreja. Então aí eu fico quinta, sexta, buscando de Deus ali o poder dele, né, as revelações dele para ministrar a igreja. E nessa semana eu não consegui fazer isso, né? Eu não consegui até a quinta-feira escolher os versículos. E eu lembro que eu fui dormir, né, de quinta para sexta, e eu até falei isso para o Senhor. Falei para o Senhor: Senhor, ainda não sei que palavra eu vou ministrar. Mas o poder de Deus respondeu, né? A unção de Deus respondeu. E com certeza Deus tem algo a falar contigo esta manhã, como falou comigo ali durante o meu sonho. Então, no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E a partir do versículo 43,
Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Vamos orar. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, labassuri anda e canda labacheia serebicandalaias. Chegou a hora, Senhor, mais uma vez, do seu poder se manifestar no meio de nós. O poder da tua palavra, a palavra que é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, meu Senhor. Então vem sobre as nossas vidas, Senhor, edifica-nos, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo agora, Senhor. Vem, Senhor da glória, Pai. Vem, Senhor de toda a terra, vai ministrar, Pai, ministrar aos nossos corações, a nossa alma, Senhor. Enche este lugar com teu poder agora, Senhor. Abre os ouvidos, abre os corações, abre as mentes para ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, eu te peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo agora, Senhor da glória, domine completamente a minha mente, Senhor. Domina-me, subia e a serebicandalabacheias, ricalamarraia serebicandalaias. Domina o meu coração, Senhor. Oh Deus, abre os meus ouvidos, Senhor, para a tua voz, Senhor, para ouvir a tua voz, que é, Senhor, como uma brisa suave, Senhor. Pai, ora em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que os teus ouvidos estão abertos, Senhor da glória, Pai, porque eu oro em nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, a palavra de Deus, ela é extremamente poderosa, você sabe muito bem disso. E existe algo na palavra de Deus assim que me chama muito a atenção, algo que o Senhor enfatiza durante assim diversas ministrações, diversos versículos, como tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E isso que me chama a atenção, o trecho que me chama a atenção, ou o item que me chama a atenção, é o Senhor ali, né, se comparar com a verdade, né? A verdade de Deus é algo, né, que nós devemos conhecer, e nós devemos compreender que aquilo que Deus fala é a verdade. Enquanto nós não tivermos fé na palavra de Deus, não acreditarmos na palavra de Deus, nós não vamos acreditar no próprio Deus. Não há chance de nós acreditarmos, né, em Deus se nós não acreditamos na palavra do Senhor, né? O Senhor Deus, né, na sua palavra ele disse assim, que ele não é homem para quem minta, nem filho do homem, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele fala, daquilo que ele diz, né? No livro de Hebreus, né, o autor, ele diz assim, é impossível que Deus minta, né? É impossível que o Senhor minta, né? E quantas vezes, né? E quantas vezes o Senhor Deus, ele vem sobre as nossas vidas, né? E nós não acreditamos, ou nós não damos importância naquilo que ele fala, né? Ao contrário, o contrário da verdade é a mentira.
né? O contrário da verdade é a mentira, e o Senhor diz aqui, né, que o pai da mentira é o diabo, né? E o Senhor condena claramente a mentira, porque a mentira, irmãos, a mentira ela é usada para quê? A mentira é usada para enganar. A mentira ela é usada, né, para desvirtuar um caminho que deveria ser correto. Né? A mentira é o contrário da verdade, assim como, né, o diabo é o contrário de Deus. Né? E é óbvio, né, irmãos, que eu já falei muitas vezes à igreja, né? Muitas pessoas elas comparam Deus com o diabo e elas colocam, né, o Senhor Deus, né, com aquela criatura, né, horrenda, horripilante, né, no mesmo nível. E nós devemos compreender e entender que isso jamais poderia acontecer, né? Jamais poderia acontecer de nós compararmos o poder de Deus com o poder do diabo. Nós não podemos colocar no nosso coração, né, que existe uma luta entre o bem e o mal, e que essa luta do bem e o mal é uma luta, né, que é difícil de você ter vencedores, né? A luta entre o bem e o mal que as pessoas falam tanto, né, e potencializam tanto, colocando, né, essa luta no mesmo nível. E eu queria te dizer que isso é uma grande blasfêmia contra Deus, porque, né, o diabo já está derrotado. Não existe a luta do bem contra o mal, porque o diabo já está condenado e derrotado. O bem, o Senhor Deus, o poderoso de Israel, é vitorioso e ele tem autoridade para destruir as trevas a qualquer momento, né? Assim como um dia ele lançou Lúcifer dos céus, ele caiu na terra como um raio, segundo a palavra de Deus. Ele tem autoridade para a qualquer momento, e segundo a palavra de Deus, que consta ali no livro de Apocalipse, né, existirá um tempo em que o Senhor aprisionará ali, né, Satanás, o diabo e seus demônios por 1000 anos, e depois ele lançará, né, o diabo e seus anjos e todos aqueles que foram condenados no lago de fogo e enxofre de forma perpétua, né? Já não haverá chance dele escapar, dele sair daquele lugar. E muitas vezes as pessoas, elas não compreendem isso, que existe um tempo, e esse tempo tem que ser cumprido, né, nas nossas vidas e para a humanidade, por conta do erro e do pecado de Adão e Eva, né? E a Bíblia diz que, né, Satanás, ele é homicida, né, e ele é mentiroso desde o princípio, e ele usou uma mentira para enganar ali Eva, para que levasse Adão e Eva a pecarem e a desobedecerem a Deus. E por conta desta situação, nós temos que viver neste mundo, né, provando a nossa fé e vencendo as mentiras, as astutas ciladas do diabo, né? Eu sempre falo assim, né? Adão e Eva viviam no paraíso, tinham tudo o que eles precisavam, inclusive a presença de Deus, e segundo a Bíblia, Deus os visitava todos os dias para conversar com o homem, né, na virada do dia. E Adão e Eva, estando ali no paraíso, tendo todas as suas necessidades supridas, tendo Deus ao seu lado, não resistiram à mentira, não resistiram ao engano de Satanás, e por decisão própria, porque eles quiseram
Porque Satanás veio e falou: vocês, né, não podem comer dos frutos das árvores do jardim. E Eva falou: não, nós podemos comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se nós comermos, nós morreremos. Ela sabia que não podia, e ela sabia, né, o resultado da sua atitude terrível. E mesmo assim, ela se deixou envolver pela mentira. Ela escolheu a mentira em detrimento da verdade de Deus, da verdade do Senhor. E o Senhor, nesse versículo que nós lemos, conhecereis a verdade vos libertará. Parece que é um versículo assim bonito, né? E parece que é um versículo assim, né? Trocadilho de palavras e tal. Mas é muito profundo, porque quando Deus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. O que significa, irmãos amados, ser liberto? O que significa ser liberto? Significa, né, aquele que é liberto em determinado momento, significa que em algum momento antes da sua libertação, ou ele estava preso, ou ele era escravo. Ou ele estava preso, ou ele era escravo. E essa é a verdade de Deus, que muitas vezes, né, as pessoas leem o versículo e não conseguem compreender direito aquilo que Jesus falou neste versículo, compreendendo, irmãos amados, que aquele que não conhece a verdade vive a mentira, e aquele que vive a mentira está preso na escravidão, e na escravidão do pecado, porque vive a mentira, porque está vivendo aquilo que não é de Deus, porque, segundo a Bíblia, é impossível que Deus minta. E se o homem está vivendo uma mentira, é porque ele está vivendo aquilo que Satanás plantou no mundo, porque é ele que é o pai da mentira. Se nós meditarmos nesse simples versículo que nós lemos, nós vamos então, né, nos motivar a cada momento, a cada instante, nos aprofundarmos na palavra, conhecermos mais a palavra, né, para que nós conheçamos cada vez mais a verdade, para que a mentira que Satanás tenta colocar nas nossas vidas sejam, né, cada vez mais, né, esteja cada vez mais desaparecendo, saindo, né, da nossa presença. Os fundamentos de Deus são importantes, e Jesus, além de ele ministrar essa palavra, ele estava dizendo assim: por que vocês não compreendem a minha linguagem? E por quê? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha voz. Jesus, na verdade, ele estava dizendo claramente que as pessoas que não dão ouvidos a ele são incapazes de conhecer a verdade, porque ele é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, porque o Espírito Santo de Deus é a verdade, porque Deus é a verdade. E todas as vezes que o homem, ele se torna incapaz de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ele já está perdido. E ele, né, com certeza, terá uma vida neste mundo de destruição, terá uma vida neste mundo de situações muito difíceis que estarão ao seu redor, né? E olha, irmãos, a gente, já falei, né, eu sou pastor já
há 22 anos. Já ministrei muitas vidas, já vivenciei lutas e problemas de muitas pessoas, inúmeras pessoas, de tal forma que eu não sei nem dizer quantas são, né? E problemas assim terríveis. E em todas as situações eu posso garantir para você, as lutas mais terríveis enfrentadas pelas pessoas que eu ministrei na minha vida ministerial, eram pessoas que tinham deliberadamente deixado de ouvir a voz do Senhor, né? Deixado de ouvir a voz do Senhor. Quando o homem se torna surdo para Deus, quando o homem se torna surdo para a palavra de Deus, ele se torna um alvo fácil, né? Um alvo fácil das trevas, para viver as mentiras que Satanás plantou no mundo e na sociedade nos dias de hoje. E eu, irmãos amados, já ministrei artistas de televisão, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas muito pobres, e eu posso lhe garantir e dizer que o dinheiro não traz felicidade. Pessoas muito ricas que lhes faltava nada, eram completamente infelizes, vida completamente destruída, vidas completamente destruídas, casamentos que eram uma farsa, casamentos que na verdade não existiam mais, pessoas que estavam completamente perdidas, e elas se consolavam e tentavam se fortalecer, tentando ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, buscando ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, e aquilo se transformava, né, na verdade, numa grande cilada espiritual, porque a pessoa, ela achava que poderia viver sem Deus e que poderia viver sem o Senhor simplesmente por ter dinheiro e poder comprar tudo que ela queria ou viajar para qualquer lugar que ela desejasse. Mas a verdade, eram pessoas que tinham completamente a sua vida destruída. Algumas delas tinham demônios, manifestavam demônios, né, por conta daquilo que era a sua vida. Portanto, irmãos, se existe algo neste mundo que você deve buscar com grande ênfase e com grande intensidade, é Deus. Deus é a solução para todas as coisas da nossa vida. Deus é a solução para qualquer situação da sua vida. Porque o Senhor, além de ser luz, de ser o seu condutor, porque o Senhor, além de ser aquele que te guarda e te protege, Ele é aquele que te sustentará e te dará paz em qualquer que seja a situação que você se encontrar na sua vida, né? Não importa em que situação você esteja vivendo, o Senhor Deus estará ao seu lado se mostrando presente, irmãos, e dando providências à sua causa, até que você consiga vencer e superar a sua luta. Deus jamais prometeu a nós
que nós não teríamos lutas nem aflições neste mundo. Muito pelo contrário, o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos. E nós devemos nos apegar à palavra, devemos nos apegar ao Senhor, né? O Senhor Deus, né? Ali no livro de Deuteronômio, ele deixou muito claro isso. Ele disse assim, claramente, que nós deveríamos nos apegar a Ele, que nós deveríamos estar ali, muito próximos dEle, que nós deveríamos estar ali, sabe, nos consolando e ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz de Deus, né? E esse deve ser, irmãos, sabe, uma prioridade na sua vida. Você não pode perder o foco da criação. Um dia Deus te chamou para você viver ao lado dele. Deus te criou, Deus determinou a sua vida com um propósito, e você não pode perder o foco desse propósito. Você tem que olhar para Deus, que é o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Nós louvamos aqui hoje isso, que Deus criou todas as coisas, o Deus Criador que criou todas as coisas. E Ele tem e sempre teve objetivos em criar as nossas vidas. Existe um objetivo de Deus para você: que você seja uma pessoa que tenha comunhão com Ele, e que você possa ouvir a voz dEle, e meditar na palavra dEle, e que você possa conhecê-lo. Conhecendo a palavra, você conhece Deus, porque você conhece o caráter de Deus através da palavra, você conhece os desejos de Deus através da palavra, você conhece o poder de Deus através da palavra, você conhece os desígnios de Deus através da palavra, você conhece aquilo que vai acontecer no dia de amanhã através da palavra, você conhece aquilo que Deus condena através da palavra. E você, conhecendo a palavra, você jamais será enganado. Você jamais será enganado pelas trevas, pelas ilusões deste mundo. Você jamais deixará, você jamais deixará de vivenciar as coisas que são a verdade de Deus, a verdade do Senhor. Sabe, irmãos, eu sempre falo que a igreja de Cristo, ela foi constituída, foi estabelecida pelo Senhor para que nós, através daquilo que Deus faz na igreja, nos tornemos discípulos, conforme Jesus determinou para os seus apóstolos, dizendo, antes dele subir ao Pai, ele disse: vão por todas as nações e façam discípulos. E façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que significa o batismo, irmãos? O batismo significa a mudança. O batismo significa sepultamento do velho homem e nascimento de uma nova criatura, Desceu as águas, sepultou o velho homem, subiu as águas, uma nova criatura, ressuscitado com Cristo. Fazer discípulos, esse é o objetivo da igreja, fazer discípulos. Só que a igreja hoje está mais preocupada em fazer outras coisas, E talvez esteja muito preocupada em enganar aqueles que querem ser discípulos. Para vocês verem, irmãos, como as coisas neste mundo estão deterioradas, Eu sempre falo assim,
As coisas deste mundo, elas são tão terríveis, que uma das primeiras mentiras que o diabo falou ao mundo é que ele não existe, né? Eu não existo. O diabo fala para o mundo, né? E as pessoas acreditam. E aí vem, o inferno não existe. Você já ouviu assim? Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, né? O inferno não existe, o inferno é aqui. Você já ouviu isso? O inferno é aqui, né? Essa pessoa está tão enganada, ela está tão iludida, que ela não tem a mínima ideia do sofrimento que será de forma perpétua aqueles que, né, forem condenados ao lago de fogo e enxofre. Para vocês verem. Certa vez a Mariana ministrou aqui a respeito das pessoas não se importarem se o Espírito Santo de Deus está na igreja ou não. E essa é uma decadência terrível da igreja de Cristo. Essa é a decadência. A igreja de Cristo decadente, decadente, decadente. Sem dons espirituais, sem pessoas que adoram verdadeiramente a Deus, sem pessoas que, sabe, se contentam, sabe, numa festa espiritual, se contentam, aliás, numa festa espiritual não, numa festa, né, dentro da igreja que não tem nada de espiritual, né? Muito pelo contrário, você vê de tudo, né? Você vê de tudo. Hoje na igreja, e uma vez eu tive assim, sabe, estava meditando um pouco nas coisas que são de Deus, e aí veio uma tristeza profunda no meu coração, porque os cultos nas igrejas parecem assim. As pessoas vêm na igreja e falam para Jesus ficar do lado de fora. Senhor, fica aí fora aí, a gente vai fazer uns negócios aqui, ó. Nós vamos homenagear as mães, vamos homenagear os pais, vamos homenagear as avós, né? Depois, né, é dia do cachorro, vamos homenagear os cachorros, né? E aí começa a festa, né? Aí na hora da oração da bênção, chama Jesus para entrar. Vem Jesus. Agora é sua vez, né? É sua vez de entrar na igreja para nos abençoar. Irmãos, sabe, isso é terrível aos olhos de Deus, porque, sabe, as pessoas estão colocando Deus para fora da igreja, para as pessoas viverem as coisas que são do homem, né? Dia do pastor, aniversário do pastor, aniversário, sabe? E começam a desvirtuar aquilo que é o verdadeiro culto a Deus, para colocarem ali os trejeitos do homem, para colocarem ali as coisas que são do homem, né? De forma terrível, né? Eu sigo assim, não sei se chama sigo no Facebook, né? Eu participo de um grupo que chama Falsos Profetas, né? E tem umas imagens assim malucas, né? Porque você vê assim coisas absurdas nas igrejas, né? Filmadas, né? Aí eu estava saindo assim, veio um e-mail de um vídeo, eu fui ver. Estava numa igreja assim, e estava lá um cantor gospel, um cantor cantando lá, louvando a Deus, né, no meio do culto e tal. E aí começou todo mundo rodar ali, quando todo mundo rodar, né, de repente veio um e catou o irmão que estava cantando e começou a rodar com o irmão no colo, né? E o irmão estava cantando com o microfone na mão e de repente ele ficou tonto. Ele não conseguia mais cantar.
E o homem com ele segurando, ele era pequenininho, e o homem segurando ele, rodando com ele assim, né, tal. E de repente, quando ele soltou o irmãozinho que estava cantando, o irmãozinho não conseguia ficar de pé nem cantar, ele não sabia mais onde ele estava, né? E aí eu falei assim, puxa vida, será que isso é de Deus, né? Será que Deus se agradou, né, de um homem que estava louvando a ele, vir outro ali e arrebatar o homem, e de repente o homem perder ali os sentidos, né, naturais do homem, e parar de louvar, adorar? Será que Deus se agradou nisso? Será que Deus se agrada quando as pessoas começam a girar e a cadeira começa a voar para lá e para cá, né? Obviamente que a manifestação do Espírito Santo de Deus existe na igreja. Obviamente que a alegria do Espírito Santo de Deus tem que fluir na igreja. Mas o apóstolo Paulo ele sempre disse assim, que haja ordem na igreja. Que haja ordem na igreja, né? E tudo isso, irmãos, e tudo isso, sabe, faz com que as pessoas elas comecem a se iludir, né, por situações que não são verdadeiras na sua própria vida. E ela acha que se ela não ficar rodando ali, né, ela não vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe? São coisas assim que nós temos que ficar alertas. E eu sempre falo, como a Bíblia sempre diz, a gente conhece, né, a árvore pelo fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto. Todas as vezes que a gente observa e olha e vê aquele que diz e não é, esse está mentindo. E esse está distante de Deus. Pode rodar, pode plantar bananeira, pode rolar no chão, pode fazer o que for, sabe? Eu já comentei aqui uma vez que eu todo ano era convidado para ir pregar no aniversário de uma igreja lá em São Paulo, todo ano. O pastor me convidava lá, era uma semana toda, e tinha um diácono que ficava gritando aleluia lá na porta, né? Um ano eu fui lá, e o diácono não estava mais lá. Aí eu estranhei, né? Falei, pô, cadê o diácono que ficava gritando aleluia ali na porta? Aí eu perguntei ao pastor, acabou o culto, perguntei ao pastor, cadê aquele diácono que ficava... Ih, você não sabe nada. Ele quase me bateu, me chamou lá na rua, me levou lá para a rua e queria me bater. Para vocês verem, né, o caráter espiritual que muitas vezes as pessoas têm, e que muitas vezes a verdade, né, daquilo que a pessoa ela fala não acontece na sua vida. E eu queria ler um versículo aqui que está em Tiago, quando o Senhor fala assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Né? Se você é servo de Deus, você segue o Senhor. Se você ama a Deus, você segue os mandamentos de Deus. Se você fala algo, que esse algo que você fala não seja uma mentira na sua vida, porque enquanto estiver sendo mentira na sua vida, você está fazendo parte, né, do reino das trevas. Quando algo na sua vida que você tanto fala e que você tanto prega é uma mentira na sua vida, você está sendo mentiroso. Mentiroso consigo mesmo. E você está vivendo naquela área específica ou naquela situação específica momentos de destruição e momentos de mentira. Portanto, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Porque senão, eu volto a dizer, a mentira estará inundando a sua vida
para que você possa ser inundado pelas trevas em outras áreas da sua vida. Um abismo leva a outro abismo. Enquanto você vive uma mentira, né, você está dando oportunidades para que aquela mentira se multiplique, né? Estava preparando essa mensagem em casa ontem e estava pensando, né? Comecei a pensar assim, falei assim, eu não me lembro, eu sou casado há 31 anos. E eu não me lembro de ter mentido para a Rosana. Sabe? Não me lembro de ter mentido para ela. E não lembro dela ter mentido para mim. Né? Só se a mentira foi muito boa, né? E eu não sei ainda, né? Mas eu não lembro de ter mentido para ela. Sabe? E eu penso que é um fundamento excelente na vida de um casal. Porque quando falta confiança, ou quando há mentira, é porque existe algo de errado que está motivando aquela mentira. E este algo errado, que motiva uma mentira, ele pode ter consequências terríveis, de quebra de confiança, e se a causa da mentira for grave ainda, né, for algo assim terrível, né, muitas coisas ruins podem acontecer. Então é o princípio. Eu penso que existem coisas que nós jamais podemos compactuar ou vivenciar nas nossas vidas, principalmente um casal, num casamento, que haja, sabe, sempre a verdade ali, ocorra o que acontecer, aconteça o que acontecer, né, que a verdade sempre prevaleça. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque a verdade leva à bênção. Porque a verdade leva à superação. A verdade leva, sabe, à comunhão, né? Assim como a Bíblia diz que a mulher é a conselheira do homem, a ajudadora do homem, quando há verdade, há um compartilhamento de situações que fazem parte verdadeiramente da vida do casal. Né? E se fazem parte, ambos têm que lutar juntos para vencer e superar, né, aquilo que está acontecendo na vida do casal, né? E como o mundo é, né? Hoje em dia, enganar e mentir, né? Uma vez deram um conselho para a Rosana, né? Deram um conselho para ela dela, né, falar que gastou o dinheiro e guardar o dinheirinho para ela, né? E no mercado, falar que gastou o dinheiro tal no mercado e guardar o dinheirinho para ela ali para comprar o que ela quisesse, né? Conselhos do mundo, irmãos. Conselhos de destruição. Conselhos, irmãos amados, que levarão à destruição. Conselhos baseados na mentira. Portanto, conselhos que vêm das trevas. Conselhos que não edificarão, mas destruirão, sabe? Destruirão. E você precisa ter consciência disso. Para nós encerrarmos, eu gostaria de falar duas coisas mais. Aliás, mais de duas coisas. Existe no livro de João também, no capítulo 17, versículo 17, uma palavra que faz parte da oração de Jesus, que ele fez por nós, antes de subir ao Pai, quando ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Jesus pedindo a Deus que estivesse ali santificando o povo na verdade, ou seja, separando o povo naquilo que é verdadeiro, separando o povo na palavra dele. Quando Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, ele está dizendo assim, santifica-os na tua palavra, separa-os na tua palavra, ou seja, que eles vivam a sua palavra, né, para serem separados por ti, ou seja, que o Espírito Santo de Deus esteja revelando a nós a palavra de Deus para que nós possamos ser separados e tenhamos comunhão com Deus. Esta é a forma que Deus deseja, esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Foi motivo de oração de Jesus por nós a Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor Jesus também falou assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Deus não quer que você minta para Ele. Deus não quer que você chegue aqui na igreja, levante as suas mãos, solte palavras de adoração, sendo que não são verdade na sua vida, porque Ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não admite a mentira. E quando você, né, tenta enganá-lo, né, tenta enganá-lo com palavras, tenta enganá-lo com gestos, o Senhor Deus conhece a verdade e Ele não admite a mentira, então você é rejeitado, como Caim foi rejeitado quando ofereceu ao Senhor algo que não vinha do seu coração. Ele foi rejeitado, ele foi lá, né, fez um ritual, mas era um simples ritual, era algo que não trouxe alegria a Deus, que não representava aquilo que estava no seu coração. Então Caim foi rejeitado, o sacrifício de Caim foi rejeitado, porque Deus não se deixa iludir por rituais, Deus não se deixa iludir por palavras, Deus não se deixa iludir simplesmente, né, por pessoas ali se achegando a Ele e falando coisas que não estão no seu coração. Deus deseja ouvir aquilo que está no seu coração. Por isso, Deus deseja fazer parte da sua vida para que você tenha comunhão com Ele, para que quando você se apresentar diante dEle, Ele olhe para você e saiba que você está falando a verdade, que você está desejando mesmo a Ele, que você deseja adorá-lo, que você deseja, né, que Ele seja ali o condutor da sua vida, e que você está disposto em deixando Ele ser o condutor da sua vida, né, que você esteja disposto a deixar Ele dirigir a sua vida. Né? Ah, Senhor, dirige a minha vida. Mas quando Deus fala, vai por aqui, você, Senhor, vou por aqui, ó. Aqui, ó, o caminho mais curto, aqui o caminho mais rápido, aqui o caminho mais gostoso, né? Quantas pessoas estão falando isso? Senhor, dirige a minha vida, e não estão deixando Deus dirigir a sua vida, né? É terrível isso, irmãos. Essa é a verdade. Essa é a verdade, que você viva a verdade. Vou correr um pouquinho mais aqui, tem mais 2 versículos só que eu gostaria de ler. Olha o resultado, irmãos. Porque, né, eu sempre falo assim, né, a Bíblia ela usa em toda ela a lei da semeadura, né, a chamada lei da semeadura. Plantou, colheu. Plantou, colheu. A Bíblia, ela é lei da semeadura pura. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Em todos os sentidos. E o Senhor diz assim no Salmo 101.
Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Você ouviu Deus falando, né? Olha que promessa linda, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Coisa linda, né? Deus está procurando. Deus está nos procurando, irmãos. Deus está ali, né, olhando, né, e buscando aqueles que são fiéis para habitar com Ele. E Ele jamais admitirá a mentira, tanto é que Ele fala: não permanecerão ante os meus olhos. E aquilo que é decisivo. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, olha só os adjetivos que Deus usa, hein? Os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí talvez você olhe assim e fale assim: os mentirosos. Deus falou assim: todos os mentirosos, todos os mentirosos. Talvez você fale assim: puxa vida, eu menti para o meu filho. É muito mais profundo, irmãos, do que uma palavra de mentira. Deus, Ele está preocupado em a sua vida espiritual ser uma mentira. Deus está muito mais preocupado em que você tenha uma vida espiritual verdadeira, que você viva a verdade, do que você se preocupar com uma mentirinha que você falou para o seu filho, né? Obviamente que nós devemos nos preocupar com isso, porque também, né, porque os nossos filhos, os pais são o espelho e a inspiração de qualquer filho. Mas o contexto espiritual do que Deus fala é um contexto de vida, que vive uma mentira, que não vive aquilo que falam, que não vivem aquilo que Deus ensina, que não vivem aquilo que Deus deseja que vivam. Isso é viver uma mentira. Que não tenham comunhão com Cristo, isso é viver uma mentira. Que não oram, né? É impossível ter comunhão com Deus sem oração. É impossível ter comunhão com Deus sem oração. Sabe, irmãos? É impossível ouvir a voz de Deus sem oração, porque a oração é uma conversa. né? E a resposta de Deus é certa, né? E eu vou falar para vocês assim, dando um exemplo de novo do sonho que eu tive, quando antes de dormir eu simplesmente falei para Deus: Senhor, eu não consegui ainda preparar o versículo bíblico, os versículos bíblicos para ministrar à tua igreja. E a resposta de Deus veio por causa da oração. Por causa da oração, não veio instantaneamente, mas Deus estabeleceu aquilo, né, que Ele gostaria de estabelecer para as nossas vidas, para a minha vida.
E as pessoas, elas se acostumam a viver o seu dia a dia, sabe? Viver a sua vida e se esquecem muitas vezes de dar a Deus aquilo que tem que ser de Deus. Né? Amanhã tem reunião de oração na minha casa. Às 19h30. Todos são convidados. Todos que estão aqui são convidados. Todos, sem exceção, são convidados a estar na reunião de oração. Eu espero que a reunião de oração não tenha uma resposta medíocre. Sabe? Porque deveria ser uma grande oportunidade na nossa vida corrida, na nossa vida que não temos tempo para nada, de separarmos ali alguns minutos para falarmos com Deus e ouvirmos a voz do Senhor e nos alegrarmos pela presença de Deus, pela presença de Deus, nos alegrarmos pela presença de Deus, porque Deus se faz presente. Que você que está me ouvindo agora, ou que vai me ouvir depois, que você ouça a voz do Senhor. Jesus, né, ele falou aqui, num dos versículos que nós lemos no início, ele falou assim: mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim? Aliás, ele não estava perguntando, ele disse: mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. As pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade, preferem ouvir a mentira, como aqueles religiosos sacerdotes que estavam ouvindo Jesus, né, se negavam a acreditar em Jesus. Tanto é que ele falou: porque vocês não compreendem a minha linguagem. Ele falava e falava e falava e falava, mas aqueles homens não queriam ouvir, porque eles preferiam a mentira. E sabe por que eles preferiam a mentira, irmãos? Nos evangelhos, eu não lembro qual dos evangelhos, os sacerdotes se reuniram ali no Sinédrio, que era um tribunal judeu, né? No Sinédrio, e ali eles falaram assim: esse homem está fazendo muitos sinais, ele está fazendo muitos milagres e sinais, vamos matá-lo, porque senão virão os romanos e nos tirarão dos nossos lugares. Colocaram os seus interesses pessoais acima daquilo que eles estavam ouvindo e vendo. Eles falaram: ele está fazendo muitos sinais. Mas não quiseram dar ouvidos, né, aos sinais, né, tanto as palavras quanto as obras, porque tinham interesses pessoais. E tem muitos ainda assim deixando Deus de lado por causa dos seus interesses pessoais. Aí você olha assim e fala assim: pô, aqueles sacerdotes eram realmente, né, terríveis, né? E talvez você que me ouve, tanto aqui na igreja como pela internet, talvez você tenha que dizer assim: como eu estou sendo terrível para Deus, porque eu estou colocando os meus interesses pessoais à frente daquilo que eu estou vendo e entendendo que são os desejos de Deus.
E aí, irmãos, quando as pessoas começam a se perder nos seus caminhos espirituais, começam a se perder nos seus fundamentos, vem a frieza espiritual, não sente Deus, não sente vontade de falar com Deus, não ouve a voz do Espírito Santo de Deus, e vira um boneco espiritual, né? Ao invés de ser ali um grande instrumento de Deus, ao invés de ser um grande instrumento de Deus, vira um boneco espiritual, né? Que não serve para nada espiritualmente falando. Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que você fale assim: estou vendo muitos sinais de Deus, estou compreendendo a palavra do Senhor, então vou dar ouvido a ela, então vou seguir essa palavra, para que você tenha grandes experiências maravilhosas com Deus. Amém? Fique de pé, eu vou orar por você agora. Aleluia. Deus quer que você agora receba algo novo dele. Deus quer que você agora seja renovado no seu espírito. Deus quer que você agora se fortaleça espiritualmente. E Deus quer que você agora receba dele algo novo, algo grande, poderoso, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua vida. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labassuri, Ambi, Camba, Labacheia, Serebicandalaias. Tu és a verdade, Senhor da glória, Pai. Tu és a verdade, Senhor da glória, Pai. Tu és aquele Senhor de toda a terra que nós devemos seguir, Senhor. Crer, Senhor da glória, Pai. Tu falas e nós cremos, Senhor, diferentemente do seu lamento aqui, contra aquele povo, Senhor, de toda a terra que estava te ouvindo, Senhor. Tu falas e nós ouvimos, Senhor da glória, Pai. Tu falas, Senhor da glória, e nós andamos segundo a tua palavra. Labassuriando e camba, labacheia, seremicandalaias. Tu falas, Deus vivo, e nós, Senhor da glória, Pai, não ignoramos, Senhor. Antes nós buscamos, Senhor da glória, Pai, aquilo que é teu, e vem de ti, Senhor da glória. Aquilo que vem de ti, Senhor, aquilo que vem de ti, Senhor, nós queremos, Senhor, aquilo que vem de ti, Senhor, crava no nosso coração, Senhor, crava, Senhor da glória, Pai, crava no nosso coração, na nossa alma, Senhor da glória, Pai. Faz, Senhor, de toda a terra, Pai, esta obra, Senhor. Tu tens poder para executar esta obra agora, Senhor, porque tu és fiel. Labassurianda e camba, labacheia, serebicamba, e calabarraia, serebicanda, laia, serebiclaias. Deus vivo, Senhor dos exércitos, Pai, Pai santo, ricambia, tracheia, serebicamba, laias. Pai, vem sobre este povo, Senhor. Abala as estruturas deles agora, Senhor. Abala, Senhor da glória. Abala as estruturas, Senhor, porque tu és Deus para, Senhor, fazer esta obra, Senhor da glória. Esculpe no coração, Senhor da glória, Pai. Esculpe no seu coração, Senhor da glória, Pai. Esculpe no coração, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. O poder do teu Espírito Santo, Senhor, quebrando as barreiras, labassúbia e as tracheias, serebicandalaias. Quebrando, Senhor, os grilhões, Senhor da glória, Pai. Despedaçando as correntes, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu vou contra agora o poder das trevas, Senhor da glória, Pai. Porque a tua palavra foi determinada, Senhor da glória. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Senhor. Então, aonde há prisão, eu determino agora que a prisão, a cadeia seja aberta agora em nome de Jesus. Eu determino, sem chance de negar, sem chance das trevas negarem, porque eu oro em nome de Jesus, e eu dou ordens em nome de Jesus.
para que a glória de Deus se manifeste. Então cadeias, correntes malditas, grilhões que prendem, agora eu determino que sejam despedaçados e quebrados, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Escravidão do pecado, escravidão, aquele que tem sido escravo das trevas, eu determino agora em nome de Jesus Cristo que haja liberdade pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra que entra no coração agora, pelo poder da palavra que entra no coração agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que toda a escravidão do vício, da mentira, da pornografia, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a escravidão do medo, do pânico, da angústia, da tristeza, da depressão, agora você que está servindo a depressão, é contigo que eu falo agora, em nome de Jesus, seja livre agora, porque eu determino em nome de Jesus que a tristeza, a angústia, a dor saia do coração e da alma agora. Tira as suas raízes, tira as raízes agora em nome de Jesus. Tira as raízes agora em nome de Jesus. Eu dou ordens em nome de Jesus, para que a glória de Deus se manifeste nestas vidas, para que a glória de Deus se manifeste nestas vidas, em nome de Jesus. Pai amado, frutifica esta palavra, Senhor. Pai amado, gera frutos, Senhor. Faz nascer ramos. Faz nascer, Senhor da glória, Pai, frutos, Senhor da glória, no coração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Somente para a tua glória, meu Deus e Senhor. Somente para a tua glória, meu Deus e Senhor. Somente para a tua glória, meu Deus e Senhor. E canda labachurianda e alabacheias. Riba labalabalabacheia, seribicanda labalabalabacheia, serianda e canda e alabacheia, seri. Ribirone, hariatracheia, surianda e alabainone, manaramanaramanarabash. Sorobiricha labahaia, seribicanda e xalabamas. Tu és Deus, Senhor, forte e poderoso, fiel e verdadeiro, Senhor. Em Ti está a nossa esperança. Em Ti, Senhor, está, Senhor da glória, Pai. Está, Senhor da glória, Pai, a nossa fé, Senhor. E é por Ti, Senhor, que nós abençoamos esta igreja, abençoamos este povo, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome. Recebe o poder de Deus aí onde você está. Recebe o poder do Deus maravilhoso. Recebe o poder do Deus maravilhoso. Recebe o poder e a unção do Altíssimo Deus que se revela a Ti agora. Em nome de Jesus, recebe a porção do Espírito Santo de Deus agora. Em nome de Jesus, recebe agora o poder. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és, este é quem Tu és, este é quem Tu és.
fiéis da terra, para que habitem com Ele. Que Ele olhe para você esta manhã e te encontre, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Você está abençoado pelo Senhor. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor se faz presente. Porque o Senhor derrama óleo precioso sobre as nossas vidas, para a glória do Senhor Deus Altíssimo e tremendo. Altíssimo e tremendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A igreja pode se assentar um minuto.